Fui assistir o filme Divertidamente 2 e como nutricionista que trabalha com comer emocional, ajudando mulheres a lidarem com isso e saírem do sofrimento, eu não poderia deixar de trazer essas reflexões pra cá. Vamos lá? Bom, a gente precisa entender então o que é um comer emocional. Que é quando você usa a comida para amenizar ou diminuir uma emoção que está sendo desconfortável e também utiliza essa comida então para aumentar, prolongar aquela emoção positiva. E o primeiro ensinamento que eu já trago, que o filme também reforça, é que não tem emoção boa ou ruim. Claro que existem emoções desafiadoras de lidar. Então, muitas vezes, a ansiedade, o tédio, o medo não são emoções fáceis, em comparação, por exemplo, a uma felicidade. E nenhuma dessas situações é errado, seja um comer por fome física ou um comer emocional. A questão é que a função principal da comida é nos nutrir e nos saciar, nos dar energia. Então é importante que a prioridade seja buscar a comida com fome física, mas a gente não pode anular o fato da comida fazer o seu papel social, emocional, cultural e de outras características como lembrança, afeto, conforto. Então esse comer emocional ele pode ser um problema quando você faz isso com frequência, no automático, sem estar consciente, quando você se sente culpada, porque a culpa só aparece quando fazemos algo de errado. E o comer emocional não é errado, então ele não deveria me trazer a culpa. Então, se ele te traz a culpa, já é um sinal de que você precisa mudar e melhorar a sua relação com a alimentação e também com as emoções. O ciclo do comer emocional acontece com uma situação que me leva a ter uma emoção difícil de lidar. Eu busco um alívio, um conforto, uma necessidade de recompensar e lidar com aquilo. E isso geralmente é a comida. E eu como no automático, na impulsividade. E isso é uma nova situação que me leva a ter culpa, que é uma emoção difícil de lidar, que me faz buscar um alívio, que me recorre para a comida e eu como rápido no automático e aí eu fico presa nesse ciclo do comer emocional. Com o filme, a gente entende a importância de dar nome para as nossas emoções, para que a gente possa entender o que eu realmente preciso. Porque se eu tô cansada, talvez eu não precise da comida. Ela pode me ajudar, mas talvez não seja dela que eu realmente preciso. Se eu tô triste, eu posso recorrer a uma pizza, mas talvez não seja ela que eu preciso agora. E como eu falei, não é um problema quando isso acontece de uma forma pouco frequente, mais esporádica, quando você percebe isso realmente acontecendo e tem consciência ali dos detalhes, quando você faz isso com presença, com consciência e não te traz culpa. Agora, se tudo isso acaba acontecendo de uma forma distorcida, a gente precisa olhar com mais carinho para a sua relação emocional e da comida. E como Nutri, a minha função não é te ajudar a lidar com a emoção, a manejar essa emoção. Isso é a função do psicólogo. Mas essa é a minha função, te ajudar pelo menos a identificar essa emoção que você sente, para dar nome para ela e entender junto com você a função que a comida tem nessa situação, nesse momento para você. Porque você não busca muitas vezes o delivery, o lanche, o pão, o chocolate, o macarrão e qualquer outro alimento só por conta desse alimento, mas sim pelo significado que ele tem, pelo contexto que ele te traz, pelo que ele significa para você além dessa comida realmente. Então, conforme a gente vai sentindo essas questões, é aquele tal convite, um sinal para entender o que está acontecendo, como que eu estou me sentindo, o que eu estou precisando nesse momento. E preciso te lembrar também que emoções difíceis, apesar de serem desafiadoras de lidar, fazem parte da gente. Então você não é feito somente de emoções positivas. Você também é feito daquilo que te machuca, que te dói, porque isso também te mostra algo. Isso também faz de você você. Eu também sou uma pessoa, então eu sei o quanto é desafiador lidar com essas emoções. Mas trabalhando com o comer emocional, muitas vezes eu preciso lidar com aquilo. Eu preciso sentir. Eu não preciso fugir daquela emoção. Eu não preciso que ela vá embora o mais rápido possível. Talvez seja desconfortável, mas eu preciso aprender a estar com ela, porque emoções são como ondas. Então elas vêm num estado, numa situação maior e elas vão abaixar, elas vão sumir. E é assim também com a sua ansiedade,
com o seu medo, com a sua frustração, com o tédio, com a raiva, com os ciúmes. E eu sei que a comida nesse momento pode amenizar, pode deixar mais tolerável, menos desafiador, mas na realidade, realmente resolve? Funciona mesmo? Você realmente se sente melhor e bem? Já viu uma frase de uma outra nutricionista, a Sophie Deran, em que ela fala: emoção assumida não vira comida. Então, quando eu assumo a emoção que eu tenho, quando eu dou nome para ela, isso não vira comida. Porque é como se eu estivesse ocupando um espaço com essa alimentação, com essa comida, que é a parte emocional, que está dentro de mim, mas a gente vai pensar como se ela fosse uma extensão do meu corpo. E querendo ou não, a comida até pode chegar lá, mas nunca vai ser suficiente, porque conforme eu vou parando de comer, essa emoção ainda fica aqui se ela não for trabalhada na raiz, na base, naquilo que sustenta ela. E a comida só está escondendo, amenizando, tampando o sol com a peneira. Depois ela vai voltar, e talvez numa intensidade muito maior, e talvez tenham mais emoções para você precisar lidar. E aquela situação, ela vai fugindo do seu cuidado. Sem você querer, é natural isso. A comida, ela também vai para o seu estômago. E aqui, muitas vezes, mesmo que preencha, e a gente já entendeu que não vai ser o suficiente, você também vai se sentir estufada, pesada, com azia, má digestão, e não vai te trazer benefícios. Talvez seja aí o nosso segundo problema, a segunda situação desafiadora de lidar, que é esse desconforto físico. E algo muito comum que eu também vejo no consultório que merece atenção e cuidado é o fato de, já que é difícil lidar com a emoção, eu prefiro lidar com o desconforto físico. E por isso eu como até passar mal, por isso eu como até me sentir estufada, cheia, e não precisa continuar sendo assim. Você vai ter duas dores grandes para cuidar. Isso não vai resolver, isso não vai adiantar e é você que vai sofrer. Então a gente não tá aqui para te culpar ou ver a comida como um problema nesse momento, mas sim para encontrar formas mais assertivas de lidar com essa situação, com essa emoção. Que a comida ela vai amenizar, diminuir e não resolver realmente. Então, talvez seja difícil, mas a gente pode e consegue, principalmente com o acompanhamento, encontrar novas formas, novas habilidades, novas ferramentas, como se você encontrasse novos caminhos para lidar com essa dor e esse desconforto que não seja a comida, que é algo comum de ir, automático de procurar, porque você já está padronizada, acostumada, já é certeiro, você sabe que aquilo vai te trazer resultados, só que é um resultado a curto prazo, um resultado momentâneo. Então, no meio de tudo isso é onde aparece esse desejo, essa procura por algo externo, por algo fora de mim, que são as dietas, que podem me ajudar. Só que aí a gente falha, porque uma nova dieta vai me mostrar o que comer, quanto comer, com regras, obrigações, sem entender o motivo de eu estar comendo. Então não adianta eu entender que 3 horas da tarde eu preciso comer tal coisa por tal benefício, sendo que eu não entendo se eu tenho fome física ou não nesse momento. Se eu tô ansiosa ou não, se eu como aquele chocolate no meio do trabalho por cansaço, por tédio, por ansiedade ou por uma outra emoção. Só não comer o chocolate, só receber a informação de não comer, só ter uma outra opção talvez não seja suficiente para você. E é isso que a gente faz aqui no acompanhamento, tendo essa especialização no comer emocional. Entendendo o seu ciclo, as situações, as suas emoções, a função da comida, criando novas habilidades com você, te preparando para os momentos de dificuldade que você se sinta ali falhando ou errando, deixando de procurar sinais externos e entendendo os sinais internos de fome, saciedade, vontade, emoções, satisfação. E a dieta, ela não vai resolver o seu comer emocional, porque a solução, a chave, o passo importante está dentro de você, está dentro de nós. E é mais um ponto que o filme traz. A gente só consegue lidar com as nossas emoções e com essas situações olhando para dentro, se conhecendo, ativando esse modo de autoconhecimento, para que você possa entender o seu funcionamento, como gira a sua máquina, entendendo pensamentos, crenças, atitudes, a sua relação com a comida e buscando assim fazer diferente diante disso. E eu sei que dentro desse comer emocional, muitas vezes, acontece de você sentir vontade de comer algo. E pode ser sim um comer emocional, mas você também pode ter vontade por outras questões, como o fato de você ver aquela comida disponível, de você ter contato com ela,
Pode acontecer também por restrição, por você não se permitir comer, por isso você tem mais vontade, mais desejo. E além do fato de ser natural, você tem vontade de viajar, de trabalhar, de não trabalhar, de dormir, com a comida também. A vontade é natural. Só que muitas vezes essa impulsividade com a comida, essa sensação de descontrole que vocês relatam, vem então por não se permitir, por estar em restrição, por se proibir comer, por estar em dieta. Não adianta eu receber uma nova informação que vai me recolocar nisso. Então, quando você tem essa sensação de que nada funciona, que a comida também não está sendo suficiente, que você precisa de mais e mais, será mesmo que era a comida que eu estava precisando? Então, se permita olhar para isso. Se permita também receber esses cuidados para sair desse sofrimento. Comer emocional é algo natural e se ele tiver sofrido para você, você precisa e pode buscar ajuda para lidar com isso. E eu espero então que tenha feito sentido. Se você for assistir o filme, me conta aqui, seja em relação à comida ou não, o que você sentiu, o que você percebeu. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.